Vamos orar então? Baixa a sua cabeça, vamos estar orando nesse tempo agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue mais uma vez falando ao nosso coração, nos ajude nesse tempo, os irmãos que estão aqui presencial, os irmãos que nos acompanham pela internet, que o Senhor continue abençoando a todos nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Repita comigo essa frase aqui, diga assim: ainda não sou quem eu gostaria de ser. De novo, ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus já não sou quem eu era. Vamos repetir de novo? Vamos lá repetir de novo? Ainda não sou quem eu gostaria de ser. Vai lá, com convicção. Vai lá, 1, 2, 3. Ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas graças a Deus já sou. Quem? Já não sou quem eu era. Deu para entender? Amém? Amém? Quantos entenderam? Graças a Deus, né? Já não sou quem eu era. Muita coisa mudou na minha vida. E eu acredito que na sua vida também. Amém? Se alguém visse a gente alguns anos atrás, só a graça. Chegasse na rua e falar: você? Sou eu mesmo. Mas vamos lá. Queridos, abra a Bíblia em Josué, capítulo 14. Vamos lá, Josué, capítulo 14, 11. Quero ministrar rápido, uma mensagem breve, rápida no seu coração, para não cansar ninguém. E eu sei que nós precisamos meditar na palavra. E quando a gente pensa em um texto, quando a gente medita na palavra, há um crescimento em nossas vidas. Eu creio assim, sempre, né? Em nossas vidas tem um crescimento, ok? Josué, capítulo 14. Abra comigo. Capítulo 14, 11. Já está na tela, eu acredito, né? Está lá? Tá? Mas eu vou deixar aqui aberto na minha Bíblia, a gente vai ler o que está na tela, mas é Josué 14, 11. É um texto muito interessante esse texto que nós vamos ler agora. É uma história de um homem, ok? Que há um tempo atrás, essa história trouxe uma direção, um rumo, um direcionamento. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era seminarista, no Seminário Teológico Sul Brasileiro, e um dos textos que me ajudaram a romper algumas coisas na minha vida. E toda vez que eu prego, ministro sobre essa pessoa, sobre essa história também, e vem algo novo e Deus continua falando ao nosso coração. Então vamos ler. Todo mundo junto? 1, 2, 3. Amém, 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 amém. Vamos lá de novo, ok? A maioria dos irmãos sabem ler, a maioria dos irmãos estão aí atentos, né? Ficou muito ruim. Então vamos nos concentrar, queridos. Aqui, ó, a gente veio agora para o momento da palavra, ok? Então toda a atenção agora precisa ser direcionada para a palavra, ok? Então vamos lá, então. 1, 2, 3. Amém, amém, amém. Esse texto aqui é um texto que fala sobre a história de um homem chamado Caleb. Diga comigo, Caleb. Isso.
Mas para a gente entender, quando ele fala assim, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ok? Caleb é um personagem aqui que inspira muita gente. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele inspira as pessoas que realmente ainda hoje nós temos como exemplos em nossas vidas. Para a gente entender melhor esse texto, nós precisamos voltar um pouco mais. Volta lá comigo em Números. Volta lá em Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Vamos ler esse texto aqui, Números 14. Amém? Acharam aí? Para a gente entender esse texto, essa frase, essa palavra lançada por Caleb, nós precisamos voltar um pouquinho mais à história para entendermos que essa frase, quando ele fala de ainda estou forte, mas qual é o sentido dessa palavra, por que ele fala isso, qual é o contexto que se desenvolve essa conversa dele com Josué. Ok? Então a gente vai voltar um pouquinho para Números capítulo 14, ok? E hoje eu quero ministrar ao seu coração uma palavra dizendo assim: a fé, se poderíamos usar um tema, poderíamos citar esse tema: fé que resiste ao tempo, ok? Uma fé que resiste ao tempo. Então, irmãos, tem momentos, já vamos voltar para o texto aqui. Tem momentos que, com tantas coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai ficando cansado, ok? Tudo na vida, quando a gente faz repetidamente, chega uma hora que cansa. Não é, João? Corta cabelo das 6 da manhã às 6 da tarde sem parar. O que vai acontecer? Você está só o pó da rabiola no final, né? Não aguenta mais ver cabelo. Não é não? Né, irmã Célia? Né, irmã Célia? Você trabalha das 6 da manhã até as 6 da tarde. O que vai acontecer? Cansaço. Não é? Você tem uma rotina de segunda a sexta. Você pega ônibus cedo ou sai cedo, e quando dá sexta-feira você está o quê? Cansado. Não é? Quando você fala para alguém a mesma coisa, anos e anos, e a pessoa não obedece, tem alguma hora que você cansa. Então, na vida, muitas vezes, acontece isso. A maioria das vezes, quando a gente repetidamente, a gente está ali fazendo a mesma coisa, chega uma hora na nossa história que a gente fala: nossa, mas, puxa, estou cansado já disso, e parece que o negócio não desenrola, ou alguma coisa acontece e você, nossa, como eu estou cansado. E às vezes a gente cansa fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Fisicamente é prático, né? Durante a semana, chega sábado, domingo, você quer descansar. Quando você trabalha a semana inteira, você dá aquela correria, que é no seu dia de folga. É tão gostoso no dia de folga, né? Bom, eu acho, né? Para alguns, para a maioria, né? Para as mulheres nem tanto, porque o dia de folga da mulher é o quê? Lavar, passar e cozinhar. Só a graça de Deus. Quando tem criança pequena ainda. Qual é o dia de folga do homem? Só a graça. Não, mas tem homem, né, que vai, ajuda e tal, está ali, está trabalhando. Profetiza, irmão, profetiza. Não é? Tem homem que ajuda dentro de casa.
A maioria dos homens, dos irmãos, varões, que são realmente pessoas que amam a sua família. Os que não amam também fazem, às vezes, por obrigação. Mas, enfim. Mas, assim, chega uma hora no final de semana, a gente cansa. Então, tudo na vida, fisicamente, muitas vezes a gente chega lá e cansa. Emocionalmente, tem hora que a gente também cansa. Não é? Tem hora que você está ali, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Né, irmã Rosana? Você não dorme, né? Isso o que é isso? Cansaço. Tem hora que dá vontade de você fugir. Não é? De tanta pressão que às vezes a gente passa. É marido que dá dor de cabeça, é mulher que dá dor de cabeça, é filho que dá dor de cabeça, é genro, é nora, é neto, daí tem hora que você fala assim, deixa eu sumir, desaparecer. Aí não dá, né, gente? Você já se deparou num quadro como esse, de você querer fazer tanto ou sumir, e aí você cai na real e fala, não dá. Pior que não dá. Por mais que você tente fazer isso na vida, não dá. Né? Quando você age, né, de uma forma onde você consciente. Mas quando entra assim, a doideira, tem hora que eu já vi gente que faz cada loucura. Né? É por isso que as pessoas se jogam na frente do trem. É por isso que as pessoas se jogam do prédio. É por isso que as pessoas tomam remédio para se matar, querem se envenenar. Por quê? Porque não aguenta a pressão, às vezes o cansaço, a sobrecarga, a situação, o movimento que acontece na parte externa e vem e te oprime de uma tal forma que você e não aguenta a pressão. Não aguenta. E aí a gente acaba sofrendo algumas coisas e muita gente desenvolve doenças, né? Daqui a pouco aparece tanta ziquezira, é dor aqui, dor ali, é diabetes que desenvolve pressão alta, é tanta coisa. Você vai ver por quê. É coisas muitas vezes que vêm do dia a dia, opressão. Tem muitas doenças psicossomáticas que são desenvolvidas por causa da situação que a gente vive. E vou dizer para vocês, a maioria das pessoas vivem assim. Vivem assim. As crianças já são... muitas vezes já são bombardeados, já tem uma pressão sobre elas, já vivem assim. O mundo oprime, a situação oprime, é tanta informação, é tanta coisa, né, que a gente olha assim e fala, que loucura, que viagem é essa, como diz o meu filho Samuel. Né? É tanta coisa, você olha assim. Então, irmãos, tem hora que tudo isso acontece sobre nós. E os anos se passam e muitas vezes a gente se depara no mesmo quadro. Essa semana, o meu irmão, o Sávio, está no norte. A gente tem um grupo da igreja não, da família, só dos irmãos. E aí ele deu uma volta, onde a gente morava, lá no norte, tirou uma foto da minha casa que a gente morava, né? E tirou uma foto e mostrou, falou assim, olha a nossa casa onde era. Aí eu olhei assim, a mesma casa. Não mudou nada. Até as coisas que eu ajudei a construir estavam lá ainda. Que eu fiz. Eu olhei assim, mesmo telhado. A mesma construção. A mesma tortura que estava lá, ninguém se indignou a tirar. Eu olhei assim e falei, uau, mesma coisa. Não mudou nada. Não evoluiu nada. Irmãos, a gente muitas vezes, em Deus, precisamos evoluir. Sem Deus, a gente não evolui espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, vamos dizer assim, em todas as áreas. Com Deus a gente consegue evoluir. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque teve um cara, que justamente esse Caleb, ele passou uma situação bem interessante. Vamos ler o texto aqui, para eu não ficar nas minhas palavras. Números capítulo 14.
A partir do versículo 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação, e gritando em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, e o mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? E a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. E aí, o versículo 12, ele finaliza com algo desagradável, onde ele fere, onde ele lança algo sobre esse povo que estava querendo desistir. Era um povo, desculpa a palavra, um povo frouxo, ok? Então, aí, só para você ver, porque tem hora que, irmãos, desculpe a palavra, mas quando a gente começa a desistir, quando a gente começa a desanimar, homens, maridos, quando você começa a desistir sua casa, sua família, desistir de tudo, largar, querer abandonar seu filho, querer abandonar sua esposa, querer abandonar, desculpe, tu é um frouxo, porque Deus nos chama para ser valentes, apesar que só tem eu e o Jales e o irmão Arley aqui, né, de varão aqui, e todos, né, palavra para todos. Giovanni está aqui também. João está aqui também. Francisco está aqui também. Homens. Vinícius está aqui também. Nós precisamos. O Harris está aqui também. Nós temos muita homem. Quanto homem? Quando eu falei, o Giovanni, os irmãos ficaram assim, estranhos. Eu não sou homem, não? Irmãos, Deus nos deu o espírito de ser homens valentes. Amém? Somos valentes. Ninguém pode desistir. Não desistimos. Pode vir o que vier, não desistimos. Então, esse povo começou a querer retroceder, desistir. E queriam levantar um capitão e voltar. Sabe de onde eles vieram? Do Egito. Estavam escravizados, e Deus tirou eles de lá, e eles já tinham vivido algo sobrenatural, as pragas, viram o mar. Quantos lembram da história de Israel que viu o mar se abrir, viram o mar, viram a água sair de uma rocha? Deus alimentou eles no deserto, veio maná do céu, e Deus começou a alimentar todo mundo, e os milagres aconteceram. E chegou um momento decisivo, porque a promessa foi feita para que eles entrassem. E se alguém faz uma promessa para você, te promete algo, é porque ela sabe
né? Se ela te promete em te dar algo, isso significa que aquilo que ela está prometendo é algo que é dela e ela sabe que é possível, se ela está te prometendo. Deus prometeu para o povo de Israel e era possível, e eles poderiam entrar naquele lugar. Só que chegou no momento decisivo, chegou o momento de entrar na terra prometida. Saíram do Egito, já estavam na porta para entrar, faltava só um detalhe. E estavam num tempo decisivo na vida. Tem hora que a gente também passa em momentos decisivos, né, na história da nossa vida, que são assim. Você está ali, chegou o momento, você olha para a sua frente, é o momento de resolver. É o momento de resolver, é o momento de trazer a resolução da situação. Então, Josué e Caleb e toda a nação estavam no momento decisivo da história. Eles estavam para entrar na terra prometida. Tinha uma situação, porque na época Moisés separa os espias e manda olhar a terra. E eles ficaram lá quantos dias? Alguém sabe? Alguém sabe? 40 dias ali. 40 dias dá para fazer muita coisa. Eles entraram na terra, observaram a terra, e a Bíblia fala que quando eles saíram até com cachos de uvas gigantes, que foi necessário homens, não só um, mas 2 homens, vários homens, para carregar os cachos ali. E eles saíram de lá com visões do que eles tinham visto ali, e viram a terra, e quando eles chegaram, depois de 40 dias, começaram a prestar relatório para que o povo ouvisse, e agora sim vamos entrar. E aí a Bíblia fala que eles prestaram relatório dizendo assim: não, realmente tem coisa boa, mana, leite e mel, é muito bom a terra, é o que Deus, né? É o que realmente Deus falou ali, é boa a terra. Porém, a Bíblia fala que eles falaram que tem o quê? Gigantes. E eu não sei não se vai dar certo esse negócio. E a Bíblia fala que os espias, eles começaram a retroceder na história. Eles não avançaram, eles começaram a retroceder. E eles começaram a questionar, eles começaram a fazer a cabeça do povo que não ia dar. Mas quem se levanta? Josué e Caleb. Eles se levantam. E a Bíblia fala que eles se levantaram e eles disseram assim: não, essa terra que o Senhor nos prometeu realmente mana leite e mel, e nós vamos entrar porque o Senhor é conosco. Eles se levantaram, fizeram aquele movimento, mas o que isso deu? Em nada. Não conseguiram convencer ninguém. O povo, de qualquer forma, estava com medo. Por causa disso, a Bíblia fala que quanto tempo o povo ficou no deserto rodeando? Porque eles não tiveram coragem para avançar. Tem coisa que a gente não tem coragem para avançar, a gente fica patinando muitos anos no mesmo lugar. A terra em redor do sol. Fica ali, ó, mesmo, anos e anos, mesma história, se repetindo, acontecendo. Por quê? Porque a gente não teve coragem de avançar. 40 anos, irmãos. Só que o que acontece? E tem hora que a gente não tem coragem de avançar e os outros sofrem com a gente também. Porque Josué e Caleb foram para o deserto também. Ou entraram sozinhos? Entraram sozinhos? Por que eles não entraram sozinhos? Por causa dos outros. Irmão, tem coisa na nossa vida que para por causa dos outros. É ou não é? Tem coisa que já era para a gente estar lá na frente, mas por causa dos outros, a gente está parado ainda. A gente não avançou, a gente parou no tempo, por causa dos outros.
E a Bíblia fala que eles ficaram 40 anos ali, por causa dos outros. E você e eu, será que ficava... Como que a gente ia ficar? Pensa na situação de Josué e Calebe. Não era para a gente estar lá. Era para eu estar lá na terra, eu vi a terra. Já era para me estar próspero, já era para me estar comendo, né, o leite, o melhor daquela terra. Estou aqui comendo o pão que o diabo amassou. Por causa deles, miseráveis. Será? A Bíblia fala que Calebe, na história, se você procurar da história de Calebe, você não vai ver uma murmuração de Calebe. E passa-se os 40 anos. Paciência. Tem hora que Deus honra a gente. Quando a gente tiveram paciência. 40 anos, Rosana. Calebe teve paciência, esperou 40 anos para entrar na terra. E aí chegou o momento. É o texto que a gente leu em Josué capítulo 14. Chegou o momento de entrar. E aí Josué fala para Calebe, e aí? Chegou o momento. E sabe, e já tinha se passado 40 anos. Significa que ele já estava em torno aí de 85 anos. Porque quando ele estava ali na porta ali, ele, mais ou menos, ele tinha 40 anos. 45. E aí, com mais 40 dá o quê? 85. Já estava já um pouco velho, né? Não estava? Para nós aqui, nossa realidade, já uma pessoa com 85 já estava velho. Não tinha mais aquele vigor. Eu tenho 40 anos. Né? Estou aqui forte. Consigo trabalhar bem. Né, Harrison? Amém? 40 anos. Né? Mas só que Josué, ele já tinha passado 40 anos do deserto, desde o dia que ele saiu ali da porta, da entrada, daquele momento que ele podia entrar, mas o povo desistiu, ele teve que voltar para o Egito, para o deserto, e ficar ali 40 anos rodeando, vivendo o que eles estavam vivendo. Ele teve paciência, aí passou-se 40 anos, chegou o momento de novo, porque tem hora, irmãos, que tem hora que por causa dos outros a gente para. Mas se a gente tiver paciência, vai chegar a nossa vez. Chegou a vez de Calebe. Passou-se 40 anos. Agora chegou a vez dele. Aí Josué fala para ele assim, e aí, rapaz? Chegou a hora. Sabe o que Calebe fala? Ele vira, vamos lá, põe o texto aí de novo, em Josué capítulo 14, 11. O que ele fala? Estou forte ainda hoje. Então, vamos parar um pouquinho mais nessa parte aí. Então, passou-se 40 anos, e já tinha passado, e já tinha vivido o deserto que ele precisa viver. Porque, gente, viver do deserto não é fácil. Nunca vivi lá, não quero viver, mas dizem que não é fácil. Porque no dia é muito quente, à noite é muito frio, e sem água, então eles passaram uma situação, tem coisas, né, que eles passaram por culpa de toda a nação, eles tiveram que passar, e aí chegou o momento de ele avançar, chegou o momento dele começar a sua nova história. E aí ele se levanta, ele declara essas palavras, fala assim, quando Josué pergunta para ele, e aí, rapaz, como é que você está? Vamos lá? Porque foi prometido. A promessa foi feita. E aí? E aí, irmãos? Nesse momento, guarde isso no seu coração. Essa ministração no seu coração. Nesse momento, era um contexto muito forte. Por quê? Porque nesse momento, ele não estava mais nas mãos do povo. Ele não dependia mais do povo. Ele não dependia mais de uma liderança, porque ele já era a cabeça, já era uma pessoa que estava lá na frente. Então, era simplesmente o seu poder de decisão. Se ele falasse, vamos, eles iam, porque ele era chefe nesse momento. Então,
ele começa a falar assim: estou forte ainda. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me convocou. Então eu fico imaginando que uma pessoa, ao declarar isso, guardou as suas forças, porque ele sabia que ia chegar esse dia. Irmãos, nós precisamos viver assim. Frustrações, decepções, situações, momentos vão nos deixando às vezes patinando, mas precisamos viver nessa expectativa que vai chegar momentos que nós estamos aguardando, que chegar a hora da gente... Esse foi o momento. Aí Josué, chegou o momento dele: irmão, vai chegar o teu tempo. Vai chegar o teu tempo. Eu também espero assim, em Deus. Às vezes, irmãos, na vida é assim, às vezes eu fico tão cansado. Eu olho assim e falo: meu Deus, será que eu vou aguentar? E aí a gente fica quieto. Tem hora que a gente tem que ficar quietinho, buscando, orando, sozinho, às vezes sofrendo por dentro, e pedindo a Deus: Senhor, vai chegar a minha hora. Irmãos, chegou a hora de Caleb. E quando Caleb tem essa oportunidade, ele fala assim para Josué: estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combater. Sabe o que acontece? Estava lá de novo, a mesma situação que há anos atrás ele precisava combater. Os gigantes. Voltou de novo. E ele teve a oportunidade de combater de novo. E digo mais. A Bíblia fala que nesse momento, eles começam a conquistar. Por que eles não entraram na terra prometida? Porque não era o tempo. Eles não estavam preparados. Porque as pessoas que querem desistir não estão preparadas. Então Deus pega, prepara, incentiva, coloca ânimo no coração e diz: agora você está preparado, vai. Foi isso que aconteceu. Então, queridos, Caleb declara essas palavras. Eu quero ministrar isso no seu coração e dizer assim: você também, nesse tempo agora, talvez seja o teu tempo, e você precisa agora avançar. Você precisa avançar. É um novo tempo, é uma nova história, são forças. Ah, mas eu já estou velho. Não tem ninguém velho, porque quem renova as nossas forças é o Senhor. Quem renova nossas forças é o Senhor. Sempre há tempo de servir a Deus, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de voltar e fazer as coisas que muitas vezes a gente deixou para trás, sempre há tempo de consertar as coisas que a gente fez. Sempre há tempo, sempre há tempo. Fica de pé comigo, querido, também. Então, eu quero dizer para você que... Alguém pode me ajudar aqui para a gente já ir, para parecer que está acabando? Alguém toca aqui para parecer que está acabando? Amém. O que a gente se levanta, né? A gente se levanta, o pessoal se movimenta aqui e tal, nossa, está acabando. A gente acorda, fica animado. Será que a Kel consegue ajudar a gente? Consegue? Ajuda a gente, Kel. Amém? Nós vamos orar, nós temos alguns minutos aqui. Eu quero dizer para você que nós precisamos aprender com o que foi ministrado algumas coisas. Eu vou falar esses 3 pontos, rapidamente, ok? Caleb, ele creu contra todas as evidências. E possuía uma fé que resistiu ao tempo.
Então, Caleb, ele creu contra todas as evidências que realmente estavam diante dele, que parecia ser ruim, mas ele continuou crendo. Ele conservou a sua fé. 2, ele conservou a sua fé e o vigor por 45 anos. Vou repetir. Ele conservou a sua fé e o seu vigor por 45 anos. Ele esperou. Eu quero dizer para você que sempre há tempo. Ele conservou a fé e o seu vigor por 45 anos no deserto. No deserto. Então não é, a história não é como começa, mas sim a história é como termina. Às vezes nós começamos bem e terminamos mal. E às vezes nós começamos mal e terminamos bem. Mas eu quero terminar bem e terminar mal. Começar bem e terminar mal. Terminar bem. Há uma confusão na mente. Só para você acordar, gente. Eu quero começar bem e terminar bem. Agora sim. Amém, Francisco? Amém. Entendeu? Deu um tweet. Não? Então, ele conservou por 45 anos a sua fé no deserto. Ele conservou a sua fé por 45 anos no deserto. Ele conservou a sua fé por 45 anos debaixo de luta e dificuldade, mas ele permaneceu. Essa é a história. Viu, João? Você está começando a trajetória. Permaneça. Vai vir situações para te desviar, vai vir momentos para te afastar. A história é permanecer em Cristo. Essa é a nossa história. Não é como começa, mas sim como termina a história. Entendeu? Permanecer, irmã séria, permanecer firme e constante. Sempre, Francisco, é assim. Então Josué, ele guardou a sua fé por 45 anos, debaixo de luta e dificuldade, mas ele permaneceu. Não abandonou a sua fé. Nós não podemos abandonar a nossa fé em Cristo. Não podemos. Você pode estar lá em cima, ganhando muito dinheiro, continua fiel. Você está lá embaixo com pouco dinheiro, continua fiel. As pessoas te abandonaram, continua fiel. As pessoas falaram de você, continua fiel. Não abandone a sua fé. Olhe para Cristo. 45 anos no deserto. Não desistiu. Nós não desistiremos. Nós não desistiremos de Cristo, de Deus. Continuaremos. E por último, ele tinha motivações corretas e era fiel ao Senhor. Agora eu te pergunto, se a gente pudesse aqui colocar na mesa as motivações que nós temos para seguir o Senhor. O que te motiva a seguir o Senhor? O que te motiva a servir o Senhor? O que te motiva a seguir o Senhor? Ele tinha motivações corretas e era fiel ao Senhor. Então eu fico imaginando ele no deserto, pensando daqui para lá, ele continuando, pensando em quê? Qual era a motivação que ele tinha no deserto? E eu quero dizer para você, a motivação que ele tinha no deserto é que foi prometido, é que houve uma promessa, e quem fez a promessa foi o Senhor. E quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. E ele estava debaixo dessa palavra. Caleb estava debaixo da promessa. Deus havia prometido uma terra para ele. Então ele falou: vai passar 40 anos, não morrerei enquanto essa promessa não vai se cumprir, porque Deus fez essa promessa para mim. Você está debaixo de uma promessa. Debaixo de uma promessa. E ele era o 3, ele tinha motivações corretas. E essa motivação era a promessa que Deus havia feito para ele.
aconteça o que acontecer, continue. Nós vamos orar, mas antes nós vamos adorar. E nós vamos pedir a Deus força para continuar, para prosseguir, não desistir, porque é assim que tem que ser.